Vamos bater um papinho agora falando sobre obesidade. A obesidade é considerada uma doença crônica, segundo a Organização Mundial de Saúde e o próprio Ministério de Saúde do Brasil. A obesidade é algo que precisa ser combatido urgentemente. É uma das principais causas de morte do mundo. A obesidade também é considerada uma pandemia. Não sei se vocês sabem disso. Vejam bem, pandemia, novo coronavírus, obesidade. Fábio, mas como você pode comparar com o novo coronavírus? Um desastre mundial como esse. Gente, a obesidade, por incrível que pareça, mata muito mais do que o novo coronavírus. Eu vou dar uma ideia para vocês. Estamos chegando próximo de completar um ano com o contato do novo coronavírus, né? Então, observem uma coisa, em 2016, as doenças isquêmicas do coração, incluindo os AVCs isquêmicos, né, conseguiram matar mais de 15 milhões e 200 mil pessoas. Já pararam para pensar sobre isso? 15 milhões e 200 mil pessoas. Dessas 15 milhões e 200 mil pessoas, 78% acima do peso. E obesos também. Então, é uma coisa que não pode ser comparada. Até porque a obesidade, ela pode trazer mais de 50 comorbidades diferentes. Tá? Então, quando a pessoa tem a obesidade, ela já tem risco de vida. Mesmo que não tenha alguma comorbidade. Porém, comorbidades físicas, como diabetes, gordura no coração, vários tipos de câncer, os AVCs e comorbidades psicológicas, como ansiedade, depressão, reclusão social, isso constantemente atinge o obeso. Somente 5% dessa população consegue realmente controlar a obesidade. E essas pesquisas, elas não são recentes somente. Temos recentes, mas elas começaram na década de 50, no Canadá e nos Estados Unidos. O que aconteceu de lá para cá? O tempo foi passando, a população mais que quadruplicou e as pessoas, quanto mais novas, vão adquirindo obesidade. E hoje em dia, a obesidade se massificou, ou seja, não é somente uma doença que, como antigamente, era uma doença para as pessoas que tinham um bom poder aquisitivo. Hoje em dia não. O rico engorda, o pobre engorda, classe média engorda. Então estamos realmente, meus amigos, caminhando para um mundo obeso. Precisamos tentar frear isso. E como é que se freia isso? Eu vou dar uma aula aqui de autoconhecimento, aula de yoga, meditação. O que isso tem a ver? Desde a década de 50, as pessoas lutam contra a obesidade e não conseguem. Simplesmente, a obesidade vence o obeso. O que precisamos fazer de diferente? Porque, geralmente, se trata a obesidade reduzindo a dieta, fazendo exercícios físicos, ou seja, saindo do sedentarismo e esquecendo das causas. Nós, seres humanos, causamos todos os nossos problemas, independente de sermos obesos ou não. Não importa, a obesidade é só mais um problema que a humanidade arranjou. E ficar sempre nessa questão de comer menos e fazer exercício, isso não vai adiantar. Por exemplo, é muito importante que haja a medicina incluída no tratamento, né, a fisioterapia. Muito importante que a farmácia em alguns momentos entre, mas eu preciso ir mais para dentro. Eu preciso entender o que gerou isso. Senão eu vou ficar enxugando gelo, né? O autoconhecimento é a chave
para a obesidade e para qualquer problema. Por exemplo, se eu não souber como eu funciono, não vai adiantar muita coisa. Eu preciso saber como eu funciono. Como eu funciono só, a dois, como eu funciono diante das minhas frustrações, como eu funciono diante dos meus estados de euforia. Estados de euforia, meus amigos, seduz. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sairmos de uma zona de equilíbrio, isso é péssimo. Seja para cima, seja para baixo. E geralmente a obesidade vence porque ela é atacada de forma errada. Não é a obesidade que precisamos perceber em primeiro lugar, e sim o obeso, a pessoa. O doente, ele será sempre mais importante do que a doença. E a doença, ela não é aquilo que a gente imagina. Ela precisa ser bem-vinda como uma mensageira de que algo está errado e que eu posso tomar decisões diferentes daquelas decisões que me adoeceram. Então, passarei para vocês algumas técnicas de yoga, de meditação, falarei um pouco sobre autoconhecimento para que vocês possam compreender melhor a vocês mesmos. Sócrates dizia: conheça-te a ti mesmo. Saia da ignorância e serás um sábio.